Boa noite a você que acompanha a Canção Nova. Obrigado por nos acolher na sua casa nesta quinta-feira. Estamos muito felizes, muito contentes, porque neste tempo agora de Quaresma, a igreja também abre uma outra reflexão importante, que é a campanha da fraternidade. E por isso, o tema de hoje, aqui no nosso Além da Notícia, é este: Fraternidade e Educação. O tema deste ano de 2022, fala com sabedoria, ensina com amor. Como é inspirador. Provérbios 31, versículo 26. É sobre essa temática que a gente vai se debruçar na noite de hoje, aqui no Além da Notícia. Ela envolve a nós pais, ela envolve aos nossos filhos, estudantes, crianças, adolescentes em geral, ela envolve a toda a igreja. E ela fala de uma diversidade de temas. Portanto, a gente vai, a partir de agora, aqui começar a nossa conversa com o convidado da noite de hoje, Padre Patrick Samuel Batista, coordenador de campanhas da CNBB. Obrigado por estar aqui conosco, Padre Patrick. Tudo bem? Tudo bem, Ronaldo. Para mim é uma alegria imensa estar aqui com você, com os nossos telespectadores, para conversar de um tema importante para todos nós, que é a educação. Há cerca de 6 décadas, gente, a igreja tem as campanhas da fraternidade. Será a terceira com essa temática da educação. Padre Patrick, coordenar uma campanha da fraternidade é a sua primeira experiência de coordenação? Eu estou nesse serviço desde 2019. Então já é a terceira? Isso, é a terceira. Na verdade, essa campanha agora é muito parecida com a de 2020, sobretudo na proposta que a presidência da CNBB nos traz de dar um enfoque na perspectiva bíblica e também de resgate mesmo da origem das campanhas. Como você bem lembrou, a campanha da fraternidade, ela nasce dentro de um movimento, Ronaldo, que ainda é um pouco desconhecido no Brasil, chamado Movimento de Natal. O que é o Movimento de Natal? São diversas iniciativas pastorais que aconteceram na Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte, no final dos anos 1950 e início da década de 1960. Dentre essas iniciativas, as escolas radiofônicas, o próprio movimento de educação de base, a dinâmica de organizar as paróquias a partir de comunidades, e nasce aí também a campanha da fraternidade. O berço das campanhas da fraternidade, portanto, Natal, Rio Grande do Norte. O senhor já nos traz aqui esse contexto histórico lindo. Isso, e com a tutela de Dom Eugênio de Araújo Salles, que fez toda a motivação. Dom Eugênio, que era administrador, também um assistente eclesiástico da Caritas Nacional. E a campanha nasce a partir daí. Os 3 padres que eram responsáveis pela Caritas Nacional desejavam então promover uma campanha que recordasse que nós somos todos irmãos e conseguisse arrecadar recursos, sobretudo para os mais pobres e excluídos. Lembrando que naquele contexto a seca machucava a vida do povo e também aquela segunda onda do êxodo rural, e era preciso então motivar então a comunidade para prestar essa solidariedade, na verdade, à caridade cristã. Então, Dom Eugênio assume para si essa iniciativa e a primeira edição acontece no período quaresmal de 1962, na cidade de Nísia Floresta, na Arquidiocese de Natal. Também como um gesto concreto de Quaresma, não é? Claro, um coração que é convertido pela palavra de Deus jamais será indiferente à dor do próximo. O senhor sabe que esse contexto histórico todo me lembrou que na década de 90, quando eu era menino de calças curtas, hoje sou menino de calças longas, mas Sim. No meu grupo de jovens nós fizemos um trabalho que era desenhar todos os cartazes das campanhas da fraternidade, desde a primeira até, se não me engano, era o ano de 95, 96, mais ou menos isso. Uhum. E ali nós fizemos esse trabalho e o grupo de jovens realmente pegou aquela folha de papel pardo gigante, e cada papel pardo daquele inteirão trazia o cartaz de uma campanha da fraternidade, desenhado à mão, pintado à mão. Exato. De uma campanha da fraternidade, desde a primeira até aquele daquele ano. E esse cartaz chega às comunidades mais longínquas do nosso país, E você me fez lembrar de um detalhe da identidade visual desse ano, o cartaz desse ano. O Antônio Batista, que é o artista... Já estou mostrando aqui para quem está em casa. Maravilhoso o cartaz, belíssimo. Ele, na campanha de 1997, o pároco dele pediu que ele pintasse, então, o cartaz da campanha da fraternidade. Ele, um adolescente naquela ocasião, e a partir daquele convite, ele se especializou, e hoje ele tem mais de 800 igrejas e capelas pelo Brasil todo, com pinturas dele, e o cartaz da campanha da fraternidade é uma dessas expressões artísticas do Antônio,
que nasceu também nesse contexto da campanha da fraternidade. E olha, gente, o significado desse cartaz você vai conhecer também no programa de hoje, que a gente tem uma série de reportagens especiais falando sobre a campanha da fraternidade deste ano. Mas deixa eu completar aqui, o Padre Patrick é pós-graduado em Missiologia e Animação Pastoral, também pós-graduado em Teologia Pastoral. Pertence à Diocese de Luz, em Minas Gerais, e em julho de 2019 assumiu a coordenação de campanhas da CNBB. Padre Patrick, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E vou convidar o senhor agora, com quem está em casa, a assistirmos uma introdução que a nossa equipe preparou sobre esta campanha da fraternidade. Pai Santo, fortalecei-nos para que sejamos corajosos na missão de educar para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missionárias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes. Educação e fraternidade é o tema da campanha deste ano. O lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor, uma passagem bíblica retirada do livro dos Provérbios, revela a nós que o ato de educar é também uma ação divina. O texto base da campanha da Fraternidade 2022 convoca os fiéis, durante o período da Quaresma, a refletir sobre os fundamentos do ato de educar. Em 58 anos de campanha da Fraternidade, a proposta inicial não mudou. A partir de um tema específico que seja foco de preocupação, se vive então o convite quaresmal para a mudança de vida. Por isso, alguns temas voltam, como é o caso do tema da educação. A identidade visual da campanha traduz o que o texto base reflete. Feita pelo leigo Antônio Batista, a imagem tem como inspiração o capítulo 8 do Evangelho de João. Diante da mulher adúltera e que está prestes a ser apedrejada, Jesus, o Divino Mestre, apresenta um ensinamento que se revela como esperança ao ser humano, sem julgamentos e capaz de causar reflexões de como agir diante do erro do outro. Ele utiliza a pedagogia do amor e a educação integral é realizada com sabedoria. Em contrapartida, a mulher, convertida pela palavra, se coloca à disposição para ouvir, aprender e mudar de vida. Padre Patrick, por que este tema da educação agora, em 2022? Em agosto de 2020, o Conselho Pastoral da CNBB, que é composto pelos bispos das 12 comissões mais a presidência, tinham diante de si uma série de sugestões e propostas de temas. O marco temporal, sem sombra de dúvidas, é a pandemia sanitária da Covid-19. De modo que era preciso fazer a pergunta, o que a pandemia revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? Além disso, em 2022, celebramos 40 anos da primeira vez que o tema da educação foi tratado. Lá em 82, o lema era "A verdade vos libertará". Então, a grande pergunta naquela ocasião era o seguinte: como pensar em processos educativos que ajudem a promover a dignidade e a vida da pessoa humana? Depois, em 98, volta o tema naquele contexto de preparação para o jubileu dos 2000 anos do nascimento de Cristo. Naquela caminhada, muita gente pode estar lembrando, cada ano a gente meditava um evangelista e a grande pergunta era, em 98, qual é a educação que nós queremos para o novo milênio? Então, agora é hora de avaliar, refletir tudo isso e o lema em 98 também muito sugestivo. Queremos uma educação a serviço da vida e da esperança. E agora volta, em 2022, enriquecido pelas contribuições do Pacto Educativo Global, essa proposta que o Santo Padre nos traz. Então, a vivência da campanha é um modo também de colocar em prática o Pacto Educativo Global. Já que o senhor tocou no assunto, o que é esse Pacto Educativo Global? O Santo Padre tem uma predileção especial para com a educação. Trocando em miúdos, qual foi o diagnóstico do Papa Francisco? Quando nós olhamos o contexto educacional, nós percebemos que os principais atores envolvidos nesse processo, os pais, as instituições de ensino, a sociedade como um todo, parece que cada um estava meio que alijado da sua tarefa educativa. Então, agora é preciso compactuar, convocar todos para estabelecer um pacto
para que nós possamos assumir de fato a educação como prioridade, como compromisso de amor. Então, qual é a tarefa educativa dos pais? Qual é o papel da comunidade de fé? Qual é o papel da sociedade? Para que a educação não seja vista simplesmente em vista do futuro, mas o futuro da educação depende das opções que nós fazemos também no presente. E aí o provérbio africano que o Papa sempre retoma, né? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E essa aldeia hoje ela é global e esses atores também estão interligados. Então é preciso renovar esse pacto que na verdade é um compromisso, assumir de fato a educação como um valor, como um direito. A preocupação da Igreja com a educação não vem de hoje. As universidades nasceram da Igreja Católica. A Igreja Católica, desde os seus primórdios, preocupou-se com a educação. Esse contexto histórico de preocupar-se, de investir e de saber que a educação é o caminho que abre portas, que abre mentes, essa preocupação histórica, desde os seus primórdios, ela cada vez se torna uma convicção? Claro. Prova disso é que na metodologia do texto base, o famoso método ver, julgar e agir, ele aparece, mas nas pedagogias do Papa Francisco. Escutar, discernir e inspirar, que fala também da nossa ação. E justamente no discernir é feito todo um caminho histórico, claro que de forma muito objetiva, lembrando a contribuição da experiência cristã na educação ao longo dos séculos. E é esse, Ronaldo, um dos grandes esforços do texto base e da campanha em si. É desejo do episcopado que nós possamos recuperar a contribuição da experiência cristã ao longo dos séculos para iluminar o cenário atual. Desde a Didaqué dos Apóstolos, é citado no texto base, passando pelo período patrístico, com destaque muito claro na figura de São Justino, também as catequeses mistagógicas de São Cirilo de Alexandria. Então, tudo isso é recuperado. Já que nós falamos de uma educação integral, e é esse o enfoque primeiro, né, já que o tema é muito amplo, o que o episcopado deseja? Tratar a educação de forma integral. Não simplesmente pensar a educação em vista da projeção de uma carreira profissional, não somente no aspecto técnico-científico, mas pensar a educação como um todo. E se é pensar a educação integral, a educação na fé também entra, a educação com a casa comum. Então, são essas as propostas que a campanha nos traz, dentre tantas outras. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo, a gente volta já já. Campanha da Fraternidade 2022 é o tema de hoje do nosso Além da Notícia. Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor, e estamos recebendo aqui em nosso programa o coordenador de campanhas da CNBB, Padre Patrick Samuel Batista. Quero tocar em muitos assuntos com o senhor. Uma congregação para a educação católica que a igreja tem, uma congregação mesmo, que é como se fosse um ministério de governo, não é? As pastorais universitárias espalhadas pelo mundo inteirinho, as escolas católicas que a gente tem, mas eu quero também apresentar aqui, gente, olha, a riqueza, o vasto material que foi produzido. O senhor me disse que 14 subsídios foram produzidos, não é? Exato, isso. E está aqui, olha, eu li alguns, não deu para ler tudo, não. Muita coisa. Realmente é uma abundância de material. Nós vamos até hoje tocar em alguns desses assuntos aqui e vou mostrar para vocês. Mas eu quero já apresentar também aqui, quando mostrei o texto base, e este manual que traz todos os subsídios nele já condensados, a gente vê, e foi apresentado na reportagem também, Jesus aqui se debruçando sobre aquela mulher pecadora, escrevendo na areia. Vou mostrar aqui melhor ainda para quem está em casa a assistir. Jesus escrevendo na areia e a mulher ali debruçada. Foi pensado isso. Jesus ali está ensinando, não é? Exatamente. Essa é uma novidade, Ronaldo, no texto base desse ano, que também aconteceu em 2020. Que novidade é essa? O documento de Aparecida, lá de 2007, no número 19, ele nos diz o seguinte, olha, nós precisamos olhar a realidade, ver a realidade a partir da nossa experiência de fé. Ou seja, qualquer diagnóstico que nós fizermos da realidade nasce da nossa experiência pessoal com a palavra de Deus, do nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus nos ajuda a ver a realidade com mais profundidade e escutá-la com mais atenção. Então, a primeira sessão do texto base começa com esse título, Somos discípulos da palavra, onde a palavra de Deus ilumina o nosso coração para que a gente possa olhar a realidade, escutar a realidade e perceber aí quais são os sinais do reino de Deus presente no mundo, né? É essa a definição que o Papa Francisco dá para evangelizar,
Está lá na Evangelii Gaudium, número 176. Evangelizar é tornar o reino de Deus presente no mundo. Então é preciso perceber quais são os sinais do reino de Deus e onde ele precisa ainda ser evidenciado. E não há caminho melhor, não há referência melhor do que a palavra de Deus. Tudo a partir da palavra, a partir de Cristo. Então o texto escolhido, João 8, de 1 a 11, o autor sagrado começa dizendo para nós que Jesus, de madrugadinha, eu fico imaginando assim, Ronaldo, assim, os primeiros raios de sol da manhã, Jesus sai do Monte das Oliveiras e vai lá para o templo. E São João faz questão de dizer que logo a seguir as pessoas se reúnem ao redor de Jesus e ele senta, posição do mestre, e começa a ensinar. De repente, os escribas e fariseus levam até Jesus aquela mulher surpreendida em flagrante adultério. Segundo a lei de Moisés, está lá em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22, ela deveria ser apedrejada. Mas não havia necessidade de levá-la até Jesus. Então, ao levar essa mulher até Jesus, temos aí dois acusados, a mulher e Jesus. Então, olha que riqueza. A vida dessa mulher depende da palavra de Jesus, como a nossa vida também depende da palavra de Deus. E a própria vida de Jesus depende daquilo que sairá dos seus lábios. Aí vem esse gesto, traduzido muito bem na identidade visual da campanha. Jesus, então, se inclina. Alcuino, esse grande escritor citado na Catena Áurea de Santo Tomás de Aquino, ele diz que nesse gesto de Jesus é revelada a sutileza do discernimento, tão necessário nos dias atuais. E ali nós temos indícios, é o único lugar nos evangelhos que mostra Jesus escrevendo. Jesus também foi alfabetizado, frequentou a sinagoga, leu um trecho do profeta Isaías na sinagoga e nós não sabemos o que Jesus escreveu. São João não registrou. Mas o cartaz da campanha insinua que talvez sejam essas duas palavras, amor e sabedoria, como se nos chamasse a pisar no chão, para que a gente olhasse a pessoa e a sua circunstância, que a gente abominasse o pecado, mas acolhesse o pecador como possibilidade de uma nova vida a partir do encontro com Cristo. E aí vem a sentença, quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, educar mais do que nunca é contribuir para que as pessoas abandonem as pedras que trazem em punho, que cometem violência, incapacidade de estabelecer proximidade e presença, abandonar essas pedras para acolher a pessoa, ajudá-la a recomeçar, a reconduzir a sua vida. Então, educar é reorientar. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Educar não é falar em nome de alguém, por mais que isso seja importante em algumas situações, mas é favorecer espaços para que a pessoa seja ouvida na sua própria voz. E Jesus faz isso, ele dá voz a ela. Ninguém te condenou? Não, Senhor. Ela responde. Então, eu também não te condeno. Então, educar é também apontar um novo caminho, diferente do traçado até então. Vai e de agora em diante não peques mais. Então, ali Jesus fala com sabedoria, ensina com amor, reconduz essa mulher para um outro caminho. E um último lembrete, Ronaldo, é muito curioso. Você sabe o que diz no versículo seguinte? Esse texto é João 8, de 1 a 11. O que é que Jesus diz no versículo 12? Não. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Educar é acender as luzes, é redescobrir essa luz do amor de Deus dentro de nós. Então, educar é fazer com que cada pessoa ofereça o melhor de si a Deus, ao mundo e à sociedade. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Educar é um ato de cuidado. E é isso que a campanha da fraternidade deseja nos ajudar a despertar e a perceber, para que a gente não fique restrito em um aspecto único da educação, científico, acadêmico, que é importante, mas é preciso pensar a educação como um todo. Educar as nossas emoções, os nossos sentimentos, educar para a convivência, educar para a vida em sociedade, mas tudo isso como resposta de um coração conquistado por Cristo. Aí o destaque no cartaz da campanha, né? O coração de Jesus, esse coração misericordioso. E Santo Agostinho, e aí eu prometo que eu termino, Ronaldo, citado também na Catena Áurea por Santo Tomás de Aquino, ele conclui essa cena dizendo assim, olha, no final dessa história ficaram apenas os dois, a miséria e a misericórdia. E os dois se entenderam muito bem. Puxa vida, que bonito. Eis o espírito dessa campanha da fraternidade. Eu acho que o senhor condensou, resumiu muito bem agora nessa resposta toda, não é? Mas também a gente vai falar aqui de desafios, da problemática, da educação. E eu gostaria primeiro, antes de entrarmos nessa questão, de perguntar para o senhor do desafio de coordenar uma campanha como esta aqui, que envolve tudo isso, levar o verdadeiro espírito dela, mas sem deixar de tocar nas questões também tão práticas, tão vivenciais, desafiadoras.
A campanha da fraternidade, desde a sua origem, está intimamente ligada à doutrina social da Igreja. O grande objetivo da campanha é despertar a solidariedade nos fiéis e na sociedade como um todo, diante de alguns problemas concretos, que clamam a presença do povo de Deus. Então, nós nos envolvemos nessa questão porque essa realidade precisa de uma resposta e nós cremos por fé que a nossa tradição, a nossa igreja, pode também contribuir para mudar essa situação. Então, os temas da campanha da fraternidade são ligados a esses desafios que ferem a dignidade da pessoa humana. E onde a vida grita por sobrevivência, lá estão os filhos e filhas de Deus também. Na vivência da caridade, né, como um compromisso de amor, como uma resposta mesmo de um coração convertido pela palavra de Deus. Então, desde a sua origem, são muitos temas que já foram tratados. Por exemplo, o próprio tema da educação, a superação da violência. Em 2019, tratamos da importância do envolvimento, sobretudo do laicato, na construção de políticas públicas em vista de uma sociedade melhor. O tema da fome também já foi trabalhado em outras ocasiões. Enfim, são temas de singular importância. E isso faz com que nós possamos viver essa dimensão social do Evangelho, por assim dizer, profundamente em comunhão com aquilo que Cristo diz para nós. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E como nós lembrávamos agora há pouco também, né, Ronaldo, que um dos modos de relembrar a campanha é através do cartaz, outro modo também de lembrar a sua importância é também por meio das canções e dos hinos. Eu vim para que todos tenham vida. Inesquecível esse, né? É da campanha da fraternidade, tantas outras canções que estão aí no repertório do povo brasileiro, das nossas comunidades, né, que nasceram das campanhas da fraternidade. Eu me lembro como se fosse hoje, a primeira campanha que eu tenho assim, lembrança é 1992, sobre a juventude, né? Juventude e fraternidade. Ah, esse também. Era a nossa época. Exatamente, por isso que a gente tem juventude acumulada, viu, Ronaldo? A nossa não vai passar. Não vai. E aí, como você falava de como coordenar todo esse processo, então funciona assim. Como que acontece? Assim que os bispos escolhem o tema, o secretário-geral da conferência organiza uma equipe que vai pensar, então, o texto base. Para esse ano, os membros dessa equipe central são, né, Dom João Justino, que é o arcebispo de Goiânia, Dom Leomar, arcebispo de Santa Maria, o padre Júlio, que é o assessor da Comissão de Educação da CNBB, o padre Luiz Henrique, que é o assessor da Comissão de Doutrina, também o professor Ricardo Mariz, aqui de Brasília, a professora Roberta Guedes, ligada à ANEC, que é a Associação Nacional de Escolas Católicas, e eu como secretário dessa equipe e como fazendo, então, a redação do texto. E, além dessa equipe, cada um dos assessores da CNBB e todos os bispos do Conselho de Pastoral deram contribuições, de modo que esse texto base, ele chegou à 22ª versão e com mais de 200 intervenções. Então, foi pensado com muito carinho. É claro que ele não tem a pretensão de esgotar toda a temática e nem ele é substituto do Evangelho. Como o próprio nome já diz, é um texto base para começar a reflexão, para iniciar a conversa. E a próxima página que escreve somos cada um de nós nas nossas comunidades, no ambiente familiar, refletindo sobre essa temática, mas principalmente dando início a bons processos que vão ajudar a mudar essa realidade. Tantas pastorais nasceram de campanhas da fraternidade, tantos gestos também que nasceram como resposta, então, da campanha da fraternidade. Padre Patrick, é o seguinte, nossos filhos, netos ou nossos sobrinhos estão agora nas escolas, não é? Eu falo agora nesse tempo. Estão nas escolas. E chegam para nós as problemáticas atuais. E chegam as notícias. E chegam as políticas boas ou ruins. E chegam as influências ruins que estão penetrando o ambiente escolar também, causando males para a nossa sociedade, para os nossos valores, para as nossas famílias. Já já a gente vai voltar falando sobre isso aqui também, porque certamente a campanha da fraternidade ilumina caminhos para lidar com essas questões, não é isso? Exatamente. Nós vamos só dar uma pausa e já já voltamos aqui na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Mais uma vez, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso Além da Notícia de hoje. Nós estamos continuando o programa. Você chegou agora, chegou de alguma atividade na igreja, fora, na escola, não sei, no seu trabalho, bem-vindo ao nosso programa. Falamos hoje sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2022, Fraternidade e Educação. Fala com sabedoria.
Ensina com Amor. Padre, foi criado um site especial para a campanha da fraternidade, não é? Temos um site, campanhas.cnbb.org.br. E lá está a campanha da fraternidade. Exatamente. Temos materiais, slides, também as notícias, e cada comunidade pode enviar a notícia da vivência da campanha da fraternidade lá também. Ah, então as pessoas podem também ir participando, enviando para lá? Exatamente, enviando as notícias, o dia a dia da comunidade. As experiências estão sendo feitas? As experiências e também sugestões de temas para as próximas campanhas. Muito bem. Olha, gente, vamos fazer assim. O tema de hoje ele tem muitas dimensões. Deixa eu apresentar mais uma delas aqui agora. Educação integrada, formação em todas as dimensões. É o trabalho que a nossa equipe preparou. Diálogo com a cultura para a vida florir fecundar. A promoção do diálogo no processo educativo em favor da conversão e da dignidade humana é o objetivo central da campanha da Fraternidade 2022. Sem a educação não seria nada. A gente aprende, a gente transforma isso na gente. A educação nos torna com certeza melhores. Os meios de comunicação também precisam estar inseridos no contexto do ensino-aprendizagem. Com o avanço das tecnologias, um novo jeito virtual de viver foi inserido na rotina social. E com isso, um novo tempo e uma nova percepção das relações humanas foram construídos também no espaço educacional. A educação integral, abordada no texto base da campanha da Fraternidade deste ano, colabora para o desenvolvimento do bem comum em sociedade. Tá aí dois desafios importantes: diálogo e a dimensão hoje que afeta a todos nós, seja como for, os mass media afetam a nossa vida como um todo. Padre, esta educação integrada e esta necessidade do diálogo, da compreensão, como foi abordada na campanha? Então, a partir do número 62 do texto base, uma reflexão muito importante é realizada. O impacto dos meios de comunicação na educação e a influência. Alguns dados, como, por exemplo, o impacto que a televisão ainda exerce sobre a população brasileira, sobre a construção do imaginário, tudo isso é abordado. E também as redes sociais. Aquilo que presencialmente seria intolerável é dito com facilidade também nas redes sociais. Por isso que uma contribuição que eu penso nesse sentido é que a campanha possa nos ajudar também a perceber como é que nós temos exercido a correção fraterna. Então, para que a correção fraterna possa acontecer tal como pede o Evangelho, é preciso então educar as nossas emoções, educar o nosso sentimento. E aí o lema vem assim muito certeiro. É falar com sabedoria, é ensinar com amor, mas não sem antes essa experiência da escuta. Então, o caminho é exercitar a pedagogia da escuta. Não só orientar os nossos ouvidos para os sons que nos interessam, mas uma escuta também integral, que nos ajuda também a crescer na nossa identidade, mas também a ajudar a perceber quais os caminhos que a gente pode tomar a partir daí. E aí entra o papel imprescindível dos pais, a qualidade da presença dos pais também. E a pandemia trouxe isso de uma forma assim, muito evidente, né? Alguns pais, em conversa, preparando mesmo para a campanha, ficaram assustados com o modo com o qual o ensino era oferecido aos filhos, né? Teve um susto muito grande em diversos aspectos. Outros também começaram a valorizar mais o papel dos professores, né? O texto base também fala disso, né? Que estão desafiados cotidianamente, né? Sejam com agressões e doenças também emocionais, né? Físicas também, algumas agressões que aconteceram também com os professores. De modo que hoje é impossível pensar uma educação integral sem estarmos atentos a essa questão dos meios de comunicação e também a coragem de fazer as opções necessárias, né? Isso eu assisto, isso eu não assisto, a disciplina também, né? Eu lembro que no seminário menor tinha um padre formador que dizia assim, olha, a disciplina, ela educa a vontade e forma o nosso caráter também. Então é preciso disciplinar também para o bom uso desses meios. É mais difícil hoje esta tarefa do diálogo
ela está mais difícil em nossos tempos? Como é que o senhor avalia? Porque a gente sabe da imensa contribuição riquíssima dos meios de comunicação. As redes sociais chegaram com esse potencial riquíssimo também de contribuição. Mas é inegável, e eu acho que todos concordam, que há uma deformação também promovida pelos mesmos, não é? Claro, por isso é necessário muito discernimento. E aí os meios de comunicação podem prestar uma belíssima contribuição nesse sentido. Então, o diálogo, ele deve ser assumido como compromisso de amor. São palavras de São João Paulo II na Última Síntese. Ele afirma assim, o diálogo ele deve ser assumido como compromisso de amor e inaugurado como um estilo de vida, não algo pontual e feito entre pares. E talvez aqui, Ronaldo, voltando novamente à perspectiva bíblica, não há outro caminho para que a gente possa viver, então, a fraternidade nessa perspectiva dialogal, senão aquilo que Jesus realiza com os discípulos de Emaús, Lucas 24. Então, como que deve acontecer esse diálogo enquanto estilo de vida? Lembremos daquela cena. Então, o autor sagrado, São Lucas, diz que os discípulos estavam, então, a caminho de Emaús, com dúvidas, angustiados, e Jesus, ele se aproxima. Então, a proximidade no primeiro momento. Ele entra na conversa. Ele poderia ter dito, não, olha, não precisa caminhar 11 quilômetros, não, pode ficar por aqui, que eu ressuscitei, estou aqui, mas Jesus tem paciência. Ele aproxima, caminha, escuta, fala da sua identidade, e isso vai gerando um convívio e o gosto de permanecer nesse convívio, e o convite é feito, fica conosco o Senhor, e é em casa, à mesa. O gesto também é diálogo, as nossas atitudes também são dialogais. Ao partir o pão, Jesus se revela, né, claramente ali na Eucaristia e desaparece, mas ressurge no coração daqueles dois que fazem um caminho de volta para poder dialogar com a comunidade e evangelizar. Já dizia São Paulo VI, é diálogo. Então, se nós não estamos dispostos a dialogar, é preciso rever, então, essa nossa postura. Não significa aceitar tudo, muito ao contrário. Nesse mundo polarizado, é preciso bom senso, recuperar o bom senso e essa capacidade de escuta e de diálogo como estilo de vida. Como eu imagino que esse é um dos problemas graves dos nossos tempos, sobretudo por causa da imensa influência dos meios de comunicação e das redes sociais na mentezinha dos nossos filhos, sejam já desde ali a pré-adolescência, adolescência e juventude, há algum desses subsídios aqui que pode orientar pais, tem tarefinhas, tem orientação, tem como caminhar, como exercitar esse diálogo? No subsídio CF em Famílias também trata sobre isso, né, para pensar o diálogo como um todo no horizonte familiar. E também nas escolas, ensino fundamental 1, 2 e 3, também para as universidades, toca nessa questão da educação realmente nessa perspectiva, para que ela inicie processos também dialogais, enquanto compromisso com a verdade, mas também um compromisso de amor. Eu estou vendo aqui, olha, o senhor tocou no ensino fundamental, famílias na campanha da fraternidade e via sacra. Quer que eu mostre, que eu vou mostrar para você, olha. Tudo isso, esses subsídios todos aqui, olha, eu vou juntar mais aqui, tá, Renê? Todos eles estão condensados no manual. Esse material todo, padre, a gente encontra onde? No site das edições CNBB e nas livrarias católicas sempre estão disponíveis esses materiais. E é importante dizer que um material como esse, ele não perde validade. Ele pode ser utilizado hoje, amanhã, o ano todo e sempre, porque é um conteúdo ali que é permanente. Exatamente. Inclusive, o texto base, que foi concluído em julho do ano passado, ele traz essa riqueza de reflexão e essa contribuição para que a gente possa pensar mesmo quais são os princípios e os valores que vão presidir uma educação cristã. Sim. Tá aí, gente, olha, eu vou mostrando aqui à medida que a gente vai. E nesse aqui, padre, encontros catequéticos para crianças e adolescentes. O que a gente vai encontrar? Foi da Comissão Bíblico-Catequética justamente para poder fazer essa ligação do tema da campanha da fraternidade com a temática da catequese. Então, um subsídio muito bom e ajuda também a perceber essa sintonia e essa importante comunhão da vivência da campanha também no período quaresmal. Importante a gente pensar nisso, que a nossa catequese ela é frequentada de que idade a que idade? A catequese, em geral, é frequentada? Varia muito de diocese para diocese. Por exemplo, algumas dioceses que eu conheço, a partir dos 7 anos, 8 anos, há uma dinâmica própria. Agora, o que não pode acontecer antes da catequese
é esse compromisso dos pais com a transmissão da fé também no ambiente familiar, porque às vezes há uma tendência de pensar assim, isso aqui, as orações, determinados valores, é a catequista que ensina, outros é a escola. Então é preciso superar tudo isso para a gente recuperar a tarefa educativa dos pais e o compromisso da transmissão da fé ali no ambiente familiar. Padre Patrick, quais grupos ou pastorais da igreja, ou a quais grupos ou pastorais esse material é mais direcionado, ou se aplica melhor? Para quem ele é um material mais apropriado? Para toda a comunidade em si. Então, para diversas realidades paroquiais, nós temos subsídios em todos os horizontes, porque o desejo é fazer com que a campanha chegue a todas as pessoas, dada a importância do tema, a pertinência para o momento atual. E o que a igreja no Brasil nos pede, Ronaldo, é justamente isso, que ao longo dos nossos exercícios espirituais do tempo quaresmal, que nós possamos também refletir como anda a educação, avaliar o nosso compromisso pessoal com a educação e alargar o horizonte para os contextos onde nós vivemos. A escola na proximidade ali da minha casa, o meu envolvimento também com a comunidade escolar, mas também esse compromisso de não reduzir, e eu insisto nisso novamente, que é o desejo do episcopado, não reduzir a educação à escolarização, à transmissão de conhecimento, né? Educar é exercitar a capacidade de aprendizagem da pessoa, para que ela ofereça o melhor de si, desenvolva seus dons e talentos. Por isso que a educação é um direito e o que nós queremos é que ninguém fique de fora desse caminho. Quando a gente olha para um subsídio como este aqui, ensino fundamental, anos finais, 6º ao 9º ano, por que foi pensado este subsídio aqui? Já é de longa data para todas essas etapas na escola, porque nós temos muitas escolas católicas que têm a campanha da fraternidade como um momento forte também de evangelização. E não somente para as escolas católicas, mas para as escolas em geral também esse subsídio é oferecido, para poder integrar nas reflexões, lembrando que também são temas que ajudam a viver e a fortalecer também os vínculos cidadãos também. Como dizia Dom Bosco, é preciso formar um bom cristão e um honesto cidadão. Então, eu já imagino que um subsídio como este já é fruto de experiências de outras campanhas da fraternidade que escolas ou outras organizações disseram, olha, quando forem fazer o próximo material, pensem nessas particularidades. Exatamente, e tem muitos professores que contribuíram na elaboração desse material. E o pessoal da Pastoral da Educação é que desenvolveu todo esse trabalho, coordenado aí pelo Padre Júlio. Enquanto a gente vai conversando, eu vou aproveitar para ir mostrando esse material, porque Sim. eles têm já coisas muito concretas, né? Sim. Como, por exemplo, este aqui, olha, famílias na campanha da fraternidade e via sacra. Por exemplo, as nossas famílias já começaram a fazer as vias sacras das sextas-feiras, as pessoas, os grupos, as pastorais diversas, até mesmo aqui na Canção Nova, nos nossos prédios, no ambiente de trabalho, a gente já está fazendo a via sacra também. Então, aqui já é um caminho que pode ser percorrido durante toda a quaresma. Toda a quaresma. E esse ano também, Ronaldo, uma novidade. Foi a primeira vez, então, que nós produzimos também as estações da Via Sacra, então, própria das edições CNBB. O mesmo artista que fez o cartaz também fez as estações da Via Sacra, que estão contidas no texto da Via Sacra e também em estampas para as comunidades, com uma forma de tornar mais acessível também, para que ajude a vivência também desse gesto de piedade, né? Eu vou aproveitar que você está tocando já em outros assuntos aqui. Escolas católicas, para elas o desafio é maior num tema como este, ou em imprimir no coração daquela juventude que ali está este espírito? Eu penso que a campanha da fraternidade é uma oportunidade especial para que a gente possa refletir sobre qual é a identidade das instituições católicas de ensino. Qual é a identidade da escola católica, da universidade católica, que não pode ser reduzida a simplesmente objetos externos, mas na própria transmissão de valores, que exige coragem e uma opção decididamente clara. As universidades católicas, por exemplo, têm uma incidência social muito bela e importante. Então, o texto base recupera isso. Todo o bem que as universidades católicas têm feito, a escola católica, e aí o convite é justamente esse, contribuir ainda mais para que a partir do carisma dos fundadores, das congregações religiosas ligadas à educação e dessas instituições, nós possamos pensar, olha, como nós podemos, então, contribuir hoje? E qual é a incidência social dessas instituições onde elas se encontram? Vou dar um exemplo bem concreto. Conversando com os membros de uma congregação ligados à educação,
alguém disse no meio da conversa, assim, olha, a campanha da fraternidade nos ajudou a perceber e a nos perguntar qual é a incidência que nós temos ali nos municípios onde tem as nossas escolas, os nossos colégios, para além dos muros do próprio colégio, né? Então, como é que nós podemos levar esses princípios que norteiam a educação cristã para outros ambientes também? Porque é um valor incondicional que nós assumimos, esse educar para o bem, educar para o belo, o bom, o verdadeiro, educar para a cidadania, educar para esse compromisso. E aí vem um aspecto importante que o texto base trabalha, que é recuperar aquela perspectiva de elaboração de projetos de vida, que tragam realmente sentido da vida e não fiquem reduzidos a uma profissão, mas pensar em projetos de vida vinculados também a um projeto de sociedade, né? Para que a gente possa contribuir para que aqueles alunos dessas instituições levem também no cotidiano e na sua vida profissional as marcas de uma educação cristã, nos valores, nas virtudes, nas opções e no compromisso com a verdade. É inegável a contribuição diferente, a contribuição riquíssima que as escolas católicas e as universidades católicas deram à nossa sociedade brasileira e eu diria também mundial ao longo dos últimos séculos, décadas, mais próximos aqui de nós. E as pessoas que passaram por elas sempre ressaltam a grande contribuição para a transformação de suas vidas. Ainda hoje são muito procuradas as escolas católicas, ao menos a mim, por exemplo, muitas pessoas aqui em Brasília, quando vão colocar um filho, quando chegam de viagem para morar em Brasília ou quando vão colocar um filho numa escola, pedem uma indicação de uma escola católica, porque querem, de fato, além do conteúdo, que é aquele conteúdo qualificado, da educação qualificada, mas querem também uma instituição comprometida com os nossos valores. E o que é curioso, Ronaldo, é que aqui em Brasília, por exemplo, eu acompanho uma escola católica e temos ali alguns alunos que não são de famílias católicas, mas que os pais fizeram essa opção. E, inclusive de outros segmentos religiosos, de outras religiões. Exato. E procuram instituições católicas. Exato. Então, acho que por isso que a campanha é uma oportunidade para que a gente possa rever realmente quais os princípios, as motivações e que, sobretudo, que nós não tenhamos medo da nossa identidade, né? Eu acho que um grande convite é justamente esse. É claro, abertos e disponíveis sempre ao diálogo, mas sem negar a nossa identidade. Exatamente. E olha, 99% do que estamos ressaltando aqui é algo positivíssimo. Mas eu me sinto obrigado a dizer, há também uma insatisfação com escolas católicas que não são aquilo que deveriam ser, que negam a sua identidade. E é importante fazermos essa ressalva. É uma oportunidade riquíssima agora que nós temos com essa campanha da fraternidade de se rever isto, não é? Mas vamos seguir aqui na abordagem da nossa temática. Padre, eu estou vendo aqui um outro subsídio interessantíssimo. Vigília Eucarística e Celebração da Misericórdia. Por favor, por que este subsídio? Foi o padre Leonardo, que é o assessor para a Comissão Episcopal para a Liturgia, que elaborou. Para que nós possamos, então, celebrar a misericórdia, aproveitando esse tempo favorável, seja para a gente fazer uma boa confissão, para que a gente não se esqueça de que esse caminho que nos ajuda a voltar o nosso olhar para dentro de nós mesmos também é um caminho em que somos educados pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo, e os sacramentos entram também como esse caminho educacional, pedagógico também. Então, esse subsídio, seja para a adoração do Santíssimo Sacramento, seja preparando a celebração da misericórdia, nos ajudando também a fazer uma boa confissão. E na Via Sacra, no finalzinho lá, tem até um QR Code também, para que a pessoa possa fazer um exame de consciência também, né? Hoje, com essas novas tecnologias, para que a gente possa, então, fazer um bom exame de consciência e uma boa confissão. Puxa vida, então vocês pensaram até também no avanço tecnológico. Olha aí, olha, gente. Está tudo aí, está aí no anexo. Um exame de consciência para uma boa confissão. Basta eu apontar o meu celular para cá. E está aí. E uma belíssima homilia também de São Leão Magno, se não falha a memória, do Sábado Santo, né? Na conclusão aí da Via Sacra. Quem foi que inspirou essas coisas todas em vocês, hein? Está maravilhoso. É o desejo do episcopado, né, de recuperar essa beleza toda da tradição, né, que nós temos. É uma convocação
cada campanha da fraternidade, né, Padre? Exato. E também tem um outro subsídio que eu quero já trazer aqui. Olha, gente, tudo que nós estamos trazendo e apresentando aqui é algo que já pode ser utilizado hoje, Padre. Pode, não é? de imediato. Já pode se aproveitar desse material para que a gente possa viver já a temática toda. Olha isso aqui, olha. Círculos bíblicos. Em muitas regiões do Brasil, os círculos bíblicos são uma experiência belíssima de evangelização, de catequese. Meu sogro, que agora está no céu, ele era um desses condutores de círculos bíblicos, apaixonado pela palavra de Deus. E como é que está essa proposta aqui na campanha? Você me fez lembrar também da minha história. Eu lembro que eu acompanhava meus pais também nesses encontros da comunidade e era o primeiro contato que a gente tinha com a palavra de Deus em si. E esse subsídio reforça ainda mais essa proposta, sobretudo que a presidência da CNBB tem feito na campanha da fraternidade desde 2020, né? A centralidade na palavra de Deus, né? E a partir da palavra de Deus, o nosso compromisso com o tema que a campanha nos apresenta. Muito bem. Gente, o programa tá bom, eu sei. Daqui a pouco a gente vai voltar falando de um monte de outras temáticas. Vou mostrar mais subsídios, tem mais coisas aqui fantásticas. Ensino superior, jovens, ensino médio. Daqui a pouquinho a gente vai só dar uma pausa e já volta na sequência do nosso Além da Notícia da noite de hoje. Ufa, que tema o do nosso programa da noite de hoje. Continuamos aqui no Além da Notícia falando sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2022, Fraternidade e Educação, fala com sabedoria, ensina com amor. E estamos aqui com o Padre Patrick, que está trazendo para nós aqui toda a dimensão da abordagem dessa campanha da fraternidade. Padre, me encanta muito aqui um outro aspecto da campanha da fraternidade, a pedagogia de Jesus, que está sendo apresentada como modelo de formação educacional, não é? Exato. Algumas pessoas perguntaram, mas o texto base da campanha não falou dessa ou daquela pedagogia, mas por que faltou essa ou aquela citação? E a resposta é muito clara. É uma oportunidade para que a gente possa reencontrar e redescobrir a pedagogia de Jesus. Então, quais são os princípios e características que devem presidir uma educação cristã? O primeiro, sem sombra de dúvidas, é olhar para a figura de Jesus como mestre e educador. Como é que ele educava? Jesus não perde oportunidade para educar. Educa pelo seu testemunho, por aquilo que ele fala, mas, sobretudo, há uma pedagogia muito interessante a partir das parábolas. Jesus parte da realidade dos seus interlocutores para ajudá-los também a mudar as concepções, convertendo o coração para aquilo que é a proposta de Deus, do plano de Deus. E, além disso, estabelece a qualidade da presença, tem a coragem de reconduzir a pessoa e Jesus nunca dá uma resposta pronta e acabada, mas ele ajuda, então, com que cada um possa voltar o olhar para dentro de si e aí sim encontrar mais do que uma resposta, mas um novo caminho. Prova disso, em Lucas 10, um especialista em leis se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, o que eu preciso fazer para receber como herança a vida eterna? Então, para falar da vida eterna, Jesus nos ajuda a perceber como é que nós andamos, então, pelas estradas da vida. E aí vem a história do bom samaritano, né? Ele interrompe a sua rotina, ele vê, compadece, cuida, ainda abre mão da sua própria montaria para oferecer àquele que não tem condições de caminhar, se compromete também com hospedaria, e aí uma imagem da igreja que o Papa Francisco sempre dizia, né, a igreja como hospital de campanha, ou também a igreja enquanto hospedaria, esse lugar do cuidado, e depois no final Jesus devolve então para aquele que lhe pergunta, né, na sua opinião, qual dos três foi o próximo daquele que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que agiu com misericórdia. E a resposta, vai e faça a mesma coisa. Então, assim, Jesus leva a pensar, né? Ele nos conduz para dentro de nós mesmos e mais do que uma resposta pronta e acabada, é preciso, então, encontrar aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Então, são várias cenas dos evangelhos, com a samaritana, com Zaqueu, a paciência que Jesus teve com os apóstolos, olhando, por exemplo, a realidade de Pedro, e aqui me permita, Ronaldo, partilhar um gesto pedagógico de Jesus que me chama muito a atenção, e eu ouvi isso de um pregador no retiro para o clero, que eu confesso que me impactou bastante, que é no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 22. É o único lugar nos Evangelhos que mostra esse detalhe. Nós estamos aí na negação de Pedro. Jesus a caminho do Calvário, carregando a cruz, e Pedro nega a primeira vez,
a segunda vez, e na terceira vez que Pedro nega, o autor sagrado diz que Pedro, é como se Pedro negasse aqui. Quando Pedro olha do lado, quem está passando ali do seu lado, coladinho? Jesus. E Jesus olha para Pedro. Então, esse verbo aqui, o olhar, aparece em outro lugar no Evangelho, quando Jesus chama Pedro. Então, Pedro acaba de negar e o olhar de Jesus permanece o mesmo. Não se afasta dele. Não se afasta dele. Então, é esse olhar de Jesus que permanece o mesmo, mesmo depois da traição, que faz com que Pedro caia em si, chore, mude realmente de vida. Então, é esse olhar que está à nossa disposição hoje. Mais uma vez, um gesto de misericórdia. Um gesto de misericórdia, um gesto educativo que reorienta e reconduz a vida. E o que é mais impressionante, Ronaldo, é que esse olhar está também à nossa disposição hoje. Isso me lembra outra frase do Papa Francisco. Jesus não se cansa de nos perdoar. Veja só, Pedro tendo negado 3 vezes. Ele está sempre à nossa disposição, nós é que às vezes não estamos dispostos a acolher a sua palavra, os seus ensinamentos como um caminho de amor. Eu vou tomar aqui o que o senhor trouxe para nós agora, viu, gente? Olhar para Jesus, para os gestos de Jesus, para a pedagogia de Jesus, para o jeito como ele ensinava ao anunciar, é certamente para nós um ótimo método. Quando eu falo nós, pai, mãe, nós que, em geral, temos algum desafio no campo da educação, da formação, e também para o próprio professor, o mestre. Exato. E talvez aí uma música do nosso tempo, né, Ronaldo? Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar, pensar, falar, viver. Então, não tem outro caminho, né? Ele é a nossa referência, né? E aí o convite, se reconhecemos Jesus como mestre, nós somos chamados a viver como discípulos. Está aqui o caminho, então, para enfrentar os desafios, que é agora a reportagem que a gente preparou. Desafios e unidade da família na escola, nesse tempo agora que a gente está vivendo de tanta dificuldade. A educação sempre enfrentou desafios diante dos contextos social, político e econômico. Por isso, ao longo do tempo, metodologias pedagógicas e curriculares precisaram ser reformuladas com o objetivo de evoluir o processo educativo de ensino e aprendizagem. A falta de investimentos ou o uso inadequado dos recursos ainda dificultam o processo do avanço educacional em algumas regiões do Brasil, especialmente aos menos favorecidos. Já a pandemia e o ensino à distância afetaram a todos, independentemente da classe social. Mas o texto base da campanha da Fraternidade 2022 aponta que solucionar os desafios impostos por uma crise educacional é reconhecer um novo aprendizado. Por isso, o incentivo para retomar e reconstruir os projetos da educação no país, tendo como base a sabedoria e o amor. E esse não é um papel apenas das escolas ou das universidades. Para a gente chegar a este objetivo da plena expansão da personalidade humana, é importante que todos os agentes e todos os espaços onde essa plena expansão se dá possam cooperar, possam estar juntos. Então é fundamental que a família e a escola estejam unidas. Nesse sentido, a igreja também tem um papel importante para que o apoio e as oportunidades educativas cheguem a todos os povos, em especial nesse período de recomeço das atividades em sala de aula. A igreja contribui de muitos modos, na Amazônia de um modo próprio, aqui no Brasil Central de outro modo, nas grandes capitais, nas periferias. Então, o zelo pela educação está profundamente ligado ao zelo que a igreja tem pelo amadurecimento de cada pessoa humana. Padre Patrick, aqui, padre, a gente viu um pouco das diversas realidades da educação no Brasil. Começando ali, me encantei com pensar na educação especial, que é hoje algo que vem sendo bastante atendido também, né? A gente se encanta com isso, mas a gente viu ali também os desafios, eu diria, seculares da nossa educação, que sempre foram falta de investimento, escolas sucateadas com pouca estrutura.
O esporte, que em outras épocas também já foi algo que causou admiração, o esporte ofertado pela nossa educação, que forma, que educa também o esporte, não é? E, por fim, ali, a contribuição que a igreja dá em meio a um cenário caótico, de dificuldades, etc. e tal. Isso também está refletido, essa preocupação está refletida aqui? Está. Na segunda sessão do texto base, no escutar, que corresponde ao ver a realidade, fala muito dessa situação. Agora, o marco temporal é o contexto pandêmico, né? Então, o que a pandemia revela da nossa cultura no que diz respeito à educação? Falava-se muito de um novo normal, de uma nova realidade, e se esperava muito disso. E, de repente, diante do novo normal, nós vemos aí no cenário mundial guerras, falta de compromisso, e aí é preciso pensar a fraternidade humana e a amizade social como contextos educativos. E aí o grande convite é que a gente possa olhar a realidade com sinceridade, reconhecer os avanços, reconhecer aquilo que bom que aconteceu, sobretudo de 82 para cá. E a gente não pode dizer que todos os problemas da educação nasceram com a pandemia, isso não é verdade. Agora, a pandemia, ela evidenciou alguns desafios e trouxe outros novos desafios e problemas sérios, e as estatísticas, os dados que nós temos aí são desafiantes para que a gente possa, muito mais do que corrigir, talvez assumir a educação como prioridade. E se nós olhamos assim no cenário internacional, o que o nosso país investe em educação não fica aquém dos grandes países, mas é preciso então pensar qual é o caminho então que esses recursos trilham até chegar realmente nas escolas, sobretudo a situação da escola pública, a realidade dos professores, e tudo isso toca forte, é um apelo forte aos nossos corações. Por mais que algumas famílias tenham condições de pagar uma escola particular para os seus filhos, isso não nos isenta também de pensar a educação também nessa perspectiva caritativa mesmo, ou seja, se a educação é um valor e é um direito de todos, é preciso, então, pensar na escola pública, na educação pública, que parece que ainda é um processo inconcluso no nosso país. E o caminho que o texto base nos apresenta, ele é muito claro. Primeiro, a gente precisa pensar em elaboração de políticas públicas de Estado, que tenham continuidade, que sejam respeitadas e feitas também a partir da escuta como um todo. Temos aí a Base Nacional Comum Curricular, o novo ensino médio. E todas essas discussões nascem também nos municípios, e ali há um lugar de discussão legítima que nós não podemos abrir mão da nossa participação, que é o Conselho Municipal de Educação, a conversa e as reflexões que acontecem a partir daí. Então, é um caminho, Ronaldo, e o texto base fala disso, que deve ser assumido nos seus diversos aspectos. Pensar a elaboração de políticas públicas, cuidar da família como também os pais, os primeiros responsáveis, mas não os únicos responsáveis pela educação dos filhos. Pensar o lugar da comunidade de fé, e isso supõe esse olhar atento para a realidade. Eu morei no estado de Rondônia durante 4 anos, e a região norte do nosso país tem alguns desafios muito específicos também, não somente no que diz respeito à infraestrutura, mas como também o fechamento de escolas, que tem sido algo assim, muito preocupante, né? Falando para além do tempo da pandemia. E com a pandemia ainda, com as aulas remotas, muitas famílias não tinham realmente acesso a um celular, e quanto mais um computador. E quando tinha um celular, não tinha uma mínima internet disponível. E quando tinha uma mínima internet, tinha que compartilhar esse celular com 2, 3, 4 pessoas. Então, são desafios ainda que causam preocupação e lacunas que precisam ser superadas a fim de que, por meio da educação, nós tenhamos, então, melhores condições de vida, de dignidade, mas principalmente para que cada pessoa possa desenvolver aquilo que tem como dom e talento também. Vocês constataram, e eu digo nas contribuições diversas que chegaram sobre a reflexão desse tema todo, chegaram, por exemplo, a constatar que ainda há ausência de transporte escolar nessas regiões mais longínquas, falta de escolas, e que se utiliza aquelas estruturas ainda bem aquém, falta de internet, falta de professor. Tudo isso foi... Ainda ocorre
Isso, sem falar regiões remotas. de um aspecto que muitas pessoas pensam que já foi superado no nosso país, mas ainda não foi, que é a situação do analfabetismo também. Existem os analfabetos funcionais, mas ainda é preocupante esse cenário. Aí entra todo o trabalho da igreja, por meio do movimento Educação de Base, da Pastoral da Educação. São alguns desafios ainda presentes no tempo atual. Então, a campanha ajuda a chamar a atenção também para essas realidades, mas, sobretudo, alargar o nosso olhar para os contextos onde nós vivemos. Muito bem, importante a gente constatar isso aqui, mas Sim. o senhor trouxe na sua fala um elemento importantíssimo, tanto a educação, as políticas de educação no Brasil, quanto as políticas de saúde, elas não perdem para políticas de educação e de saúde em outros países na quantidade de recurso destinado a elas. Mas o grave problema está na gestão do dinheiro. O dinheiro, o grande montante de dinheiro, que é já há décadas, são políticas que vêm avançando de governos diversos, como o senhor bem disse também, desde a década de 80 já. Vem melhorando muito esses repasses econômicos para a educação, tratando aqui especificamente da educação. O Brasil hoje é um dos países que mais destina dinheiro para a educação, mas aonde ainda é mal aplicado. Que a campanha nos ajude, então, a acompanhar isso mais de perto, né? Porque nós temos aí algumas bênçãos no nosso país, por exemplo, o SUS, né? Olhando na questão da saúde, né? A pandemia aí revelou a importância e a beleza que nós temos aí no Sistema Único de Saúde. E no que diz respeito à educação, realmente, talvez a gente precise acompanhar mais de perto o destino desses recursos e toda a estrutura interna, seja do Ministério da Educação, mas também daquilo que acontece nos nossos municípios. E aqui entra, como o senhor disse, os conselhos municipais de educação, eles podem fiscalizar junto com os vereadores. Isso, não é? E aí, então, talvez, Ronaldo, a campanha possa nos ajudar a educar e a formar os conselheiros. Porque às vezes chega lá na paróquia, os padres sabem disso, um convite para participação nos conselhos paritários de direito, e a gente acaba enviando assim, olha, aquela pessoa que tem mais disponibilidade, talvez não tenha muita expertise naquela área do conhecimento, e vai lá para estar de corpo presente. Para preencher a vaga. Não pode. Então, a gente precisa educar, então, para a participação cidadã também aí, garantindo também os princípios do Evangelho nesses espaços. Então, é o lugar dos leigos aí também. E não somente dos leigos, mas o compromisso também por parte do clero de acompanhar, formar, incentivar e não ter medo de se envolver também com essas questões, né? A Gaudium et Spes já dizia isso, né? As dores e as tristezas do homem de hoje são também as dores e as tristezas da igreja, né? Então, é preciso acompanhar esses processos de perto e com ousadia, criatividade e ocasião de viver o profetismo. E aí, Ronaldo, a campanha da fraternidade é essa plataforma de diálogo importantíssima com a sociedade também. Atenção que tem um tema que daqui a pouco vai dizer respeito diretamente a nós pais, o papel dos pais na educação. Vou tratar disso daqui a pouco. Quero mostrar aqui para o padre e para você de casa este subsídio aqui do ensino médio. Nós que temos filhos no ensino médio, padre, que temos netos, que temos afilhados, sobrinhos, ou que temos um jovem querido no ensino médio e que lá ele está passando agora também pelo o desafio de conviver com a escola no mundo em transformação. Como é que aponta aqui também este subsídio, essa reflexão? E além de estarmos vivendo em um mundo em transformação, o período do ensino médio também é um período muito importante, pois é onde a maioria dos nossos jovens, então, já começam a vislumbrar uma carreira profissional, né? Qual é a faculdade, quais são as oportunidades que eu tenho diante das imensas possibilidades. E talvez aí entre aquilo que a gente falava no próprio ensino médio, pensar então a elaboração de projetos de vida, porque se a gente fica focado somente na escolarização, a gente tem no final desse processo até um profissional excelente, mas teremos aí um ser humano com deficiência na inteligência emocional, com incapacidade de relação, de falta de empatia, e talvez tenha até uma excelente profissão, tenha até um bom salário, mas falta o sentido da vida. Então, qual é a incidência também solidária, fraterna da profissão que cada um assume? Então, este é o momento de se preocupar não só com a escolarização, de estar bem preparado para as provas do Enem, para as provas do PAS, que vai me preparar para uma faculdade, uma universidade, mas em como eu estou preparando esse jovem para a vida, não é? E para enfrentar, inclusive, agora a época da adolescência dele, que é a época das grandes tentações que ele passa. Exato, por isso que é uma preocupação legítima, né?
qual é o mundo que nós vamos deixar aí para aqueles que virão depois de nós? É uma preocupação legítima, mas o contrato tem que ser refletido também. Qual é o ser humano que estará no mundo aí depois, né? Então, aí tem um papel importantíssimo, que é esse cuidado e a formação integral da pessoa. É esse um dos grandes gritos da campanha da fraternidade. Deixa eu aproveitar aqui e mostrar que tem também um subsídio sobre a via sacra, só exclusivamente sobre a via sacra, não é? Que você pode já também, tendo acesso ao material da campanha da fraternidade, começar a utilizá-lo. Deixa eu mostrar um outro aqui também, Reni, que eu quero aproveitar aqui. Retiro Popular Quaresmal. Este aqui já dá para fazer todos os dias. Nós estamos no início ainda da quaresma, da campanha da fraternidade. Dá para fazer todos os dias nesse período quaresmal. Você quer falar alguma coisa sobre o retiro? E seja breve, porque tem muita coisa ainda, viu? Pois é, então o Retiro Popular Quaresmal é da equipe da Diocese da Campanha em Minas Gerais, coordenado pelo Padre Jean Paul, que é assessor também do setor de campanhas, com ações diárias, né, um compromisso diários para a vivência do período quaresmal. O que tem aqui, Padre, neste subsídio Fraternidade e Vida? Quem organiza esse subsídio é o pessoal da Caritas Nacional, lembrando então essa relação da fraternidade e o compromisso social. Muito bem, está aqui, gente. E eu tenho um outro aqui também, a gente está falando desse assunto e vamos aprofundar a partir de agora. Jovens na campanha da fraternidade. O que os senhores apresentam aqui para os jovens ou sobre os jovens? É a Comissão Episcopal para a Juventude, na pessoa da irmã Valéria, que coordenou esse trabalho. E, geralmente, o tema da campanha é retomado depois no DNJ. Então, traz essa reflexão numa linguagem jovem também, ajudando, sobretudo, a viver a educação como compromisso de fraternidade. É este aqui também que tem o QR Code para se ver alguma coisa? Porque eu já vi vídeos da irmã Valéria e fiquei encantado. A irmã, exatamente. Olha aqui, estou vendo aqui, aprofundando com Deus. Até aqui, tem QR Code com o conteúdo para os jovens. E a irmã Valéria, ela é apóstola. É um encanto. Nossa, ela é fantástica, né? É freira de hábito com irmã Valéria, all-star. eu sou devoto da senhora também, tá? Tudo bem. Ótimo. Tá aí, gente, está aqui jovens na campanha da fraternidade. E, Padre, vamos agora falar sobre um desafio enorme, que é para as nossas famílias, para os nossos pais, que é um desafio necessário, inevitável, quando o nosso filho vai chegando na idade em que ele vai para a universidade, vai para a faculdade. Eu repito para o senhor, é sempre uma causa de preocupação, embora seja um momento almejado. É um momento de transformação, é inevitável, que todos precisamos passar, nossos filhos precisam passar, e é aquela ponte pela qual eles atravessando aquela ponte, eles entram numa outra fase da vida, a universidade, mas se tornou causa de preocupação. O que diz a campanha da fraternidade sobre o ensino superior e se ele também tem essa preocupação de preparar o jovem ou de ajudar os pais, orientar os pais a estarem com o jovem nesta fase da vida? Talvez não olhando o ensino superior somente em si, focando ele em si, porque aqueles que chegam ao ensino superior passaram também por todas as outras etapas, né? E talvez seja um momento importante para a gente iniciar uma reflexão sobre a tarefa educativa das famílias, porque infelizmente alguns pais vão atinar sobre a importância da transmissão da fé e dos valores cristãos depois que o jovem já está na universidade. Então é preciso que a gente, desde os primeiros anos, né, no próprio ventre materno, como diria Santo Agostinho nas Confissões, né, que a gente possa já então ter esse cuidado, essa preocupação educativa no sentido de transmitir valores, né? É um desafio muito grande, mas eu penso, Ronaldo, que a gente não pode temer o ambiente universitário, porque se nós temos famílias atentas e que vivem realmente o seu compromisso de transmitir a fé e os valores, pode ser que esse jovem faça a diferença também no contexto universitário. É o que a gente pede a Deus e espera. Exato. É que aqueles nossos filhos que a gente passou a vida preparando-os para a vida, nessas horas eles deem aquela resposta esperada. E para que isso aconteça é preciso então exercitar a qualidade da nossa presença e talvez um grito da campanha da fraternidade é esse chamado mesmo para que os pais não percam esse contato, a qualidade da presença acompanhando também todos esses processos. Como é que eu vou perceber a mudança se eu não paro, de repente, para apreciar esses momentos em conjunto, né? Recuperar, talvez, o valor da mesa, né? do encontrar-se juntos, né? da família. Para percebendo ali no cotidiano
tanto progressos e avanços, como também alguns desafios que vão surgindo. Pois diante de uma questão que às vezes surge na universidade, naquilo que diz respeito à moral e os costumes, os valores da igreja e da fé, pode ser que eles não tenham espaço para conversar sobre isso também dentro de casa. E quando tem esse espaço, os pais também não estão preparados, nem sabem aquilo que dizer. Então não basta simplesmente enviar para uma instituição católica de ensino se a gente não prepara também esse olhar para uma formação cidadã também. Esse programa precisa ser também hoje um grande alerta amoroso. Fala com sabedoria, ensina com amor. Eu espero que o programa de hoje também esteja fazendo isso aos pais. Porque a minha grande preocupação é de tantos pais que escuto quando dizem para mim, Ronaldo, meu filho, depois que foi para a universidade, se transformou e não foi para melhor. Perdi meu filho. Ouvi isso de muitas mães já. Então, que seja também essa reflexão, é um comprometimento nosso, pais, pessoas mais maduras na vida, não é? E eu tenho aqui agora um material bem agradável, bem bonito, preparado pela nossa equipe. Vamos agora acompanhar. Quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor. 3 palavras do hino da campanha da Fraternidade 2022 despertam a atenção do professor Raimundo Soares. É pra nós luz, caminho, vigor. Luz, caminho e vigor. Só entende isso quem realmente tem o diferencial no ensinar, que é o amor. O amor no ensinar é uma tarefa diária, seja na escola ou na família. Com certeza cremos que essa formação que nós passamos dentro de casa, onde convivemos, para onde o levamos, isso vai fazer muita diferença na vida dos dois. Patrícia e Fábio são os pais de Caroline e Pedro Henrique. Nos filhos é possível perceber que o amor ensinado com base na fé e nos princípios já reflete na vida dos dois em qualquer ambiente social. Eu criei muito um sentimento de gratidão por todo esse trabalho que eles desenvolveram, principalmente na nossa infância. E isso influencia muito no nosso pensamento e no nosso crescimento. O texto base da campanha da Fraternidade indica que a educação é o meio que propicia o amadurecimento integral do ser humano. E assim, cada pessoa é responsável por desenvolver as suas próprias capacidades de colaborar com a sociedade. Padre Patrick é um exemplo magnífico de uma escola aqui em Brasília, Nossa Senhora de Fátima, que todos os anos toma o tema da campanha da Fraternidade e se debruça sobre ele com seus alunos. Isso é muito importante. Eu também conheço outras escolas que prestam esse belíssimo serviço também, chamando a atenção para a temática da campanha da Fraternidade. Bom, a gente viu ali a presença dos pais. Eu quero perguntar para o senhor justamente isso aqui. Qual deve ser a presença dos pais na educação dos filhos, tanto no acompanhamento dessa escolarização, quanto na educação em si? Talvez um dos grandes despertares assim, da campanha seja justamente isso, para que os pais eles não sejam aleijados da sua tarefa educativa. O compêndio da doutrina social da Igreja deixa isso de forma muito clara, que os pais têm direito de escolher a educação dos seus filhos, a partir dos seus princípios, dos valores que regem também a sua história de vida e também o seu coração. Só que uma tentação que a gente precisa superar é aquela de terceirizar todo esse caminho educativo. Ah, não, isso quem faz é o catequista, aqui os avós é que ensinam, aqui é a escola, mas há um papel e uma tarefa que precisa ser exercida, às vezes, ali de imediato, no momento. Então, eu penso assim que, para os pais, acho que um caminho interessante seria isso. Primeiro, assumir realmente como prioridade de compromisso e, às vezes, exige renúncia e sacrifício. O amor é isso, exige renúncia e sacrifício. Seja para estabelecer essa qualidade da presença, seja também para acompanhar, seja também para contar com a ajuda de outros também, porque só os pais sozinhos também não contam, mas é preciso que eles tenham clareza do seu papel, que aí vem na educação para os valores, uma boa educação, aquelas palavrinhas mágicas. As palavras por si só não fazem muita diferença, mas uma palavra acompanhada de um gesto,
As crianças aprendem mais com os olhos do que com os ouvidos, pelo testemunho também. E talvez é preciso acordar, né, assim, para essa realidade. Né? Eu não poderia ter a sua presença aqui falando sobre o tema da educação sem tocar em assuntos polêmicos e de debate na nossa sociedade agora. Ideologia de gênero, que o Papa Francisco vem combatendo veementemente. Temos agora aí o surgimento da linguagem neutra e temos também um debate que tem sido muito forte quanto à educação sexual. O que dizer sobre isso? Daí esse olhar também presencial, né, da qualidade... Posso começar de novo? Claro. Né? Realmente, Ronaldo, são temas assim que nós não podemos deixar de refletir, e não somente refletir, mas também atuar. Daí a importância do acompanhamento e daquilo que a igreja vem dizendo para todos nós. Uma coisa é o chamado a viver a fraternidade humana, a convivência social. Outra coisa é quando isso fere os princípios próprios do Evangelho. Agora, o caminho qual é? É recuperar ainda mais a beleza da família como espaço educativo. O contexto educativo familiar ele é importantíssimo. E nós temos aí os diversos desafios das configurações de famílias, diversas situações que são preocupações também para a igreja, para todos nós. E talvez um caminho interessante é não temer falar dessas questões também, né, com os filhos, né? Educar, por exemplo, para uma vida casta, educar para os valores, né? Isso é muito importante. E aí entra a missão da família, aquilo que ninguém nesse mundo faz senão os pais. Bom, então nós vamos encerrando este programa falando justamente daquilo. A missão do pai cristão é oferecer este Cristo, esta vivência autêntica do Evangelho, ao seu filho e fazer isso como um testemunho de amor, uma forma de educar com o amor ao céu. E aí vem algumas indicações precisas do texto base. A vida humana ela deve ser preservada, valorizada e defendida desde a sua concepção, passando pelo fim natural, mas também até a vida eterna. O transcendente, essa perspectiva da vida divina, orienta também os processos educativos aqui, enquanto estamos militando aqui nessa terra. Então, quem sabe, esse novo olhar para aquilo que a igreja já vem dizendo ao longo dos séculos, possa nos ajudar a falar com sabedoria, ensinar com amor, mas principalmente recuperar esses princípios que são irrenunciáveis para nós, né? Inegociáveis, melhor dizendo, né? Os valores da fé, do Evangelho e da tradição da igreja, porque nós cremos que é esse o caminho que Deus quer para nós. Por isso que educar é humanizar, educar é um ato de amor e de esperança na pessoa. Padre Patrick, uma gama de material a gente tem aqui. Para terminar, dá tempo ainda da gente ouvir os jovens ali? Rapidamente vamos ouvir os jovens falando aqui um pouquinho sobre a educação. O poder da educação é um negócio que não tem parâmetro. Porque quando a gente tem conhecimento sobre o meio que a gente vive, a gente domina ele mais facilmente, a gente promove melhor as coisas e sabe administrar muito melhor. Por isso, a importância de refletir sobre este tema não somente no período da Quaresma, mas continuamente. Tem que ultrapassar a Quaresma, tem que chegar na Páscoa com o coração convertido e a consciência alimentada, mas tem que suscitar práticas que perdurem durante o tempo, sem término. Essa escola franciscana no Distrito Federal trabalha a temática da campanha da fraternidade todos os anos em suas atividades disciplinares. O intuito é levar alunos e famílias a refletir acerca do tema proposto no âmbito social e fraterno. Diálogo, a paz, a responsabilidade com a natureza, todas as temáticas que foram trabalhadas na campanha da fraternidade podem ser vistas aqui na escola, né, pelo testemunho, pelas ações e pela expressão de cada aluno, de cada família. Uma educação que provoca a cultura do diálogo é capaz de superar os desafios. Quem fala com sabedoria e ensina com amor consegue ser sinal de Deus na construção do valor e da dignidade humana. E quem fala com sabedoria é aquele que ensina com amor.
sua vida em total maestria. É pra nós luz, caminho, vigor. Que jeito bonito de terminar o programa, né, padre? Não teria outro melhor modo, né? Que inspiradoras as imagens nessa reportagem muito bela. E esse é o convite, né? Que nós possamos, então, pensar, refletir sobre a educação, mas inaugurar um novo tempo, para que, quem sabe, as gerações futuras e também aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade hoje possam perceber qual é a beleza e a alegria de viver. Padre Patrick, obrigado. Você de casa, vamos entrar na campanha da fraternidade? O site? campanhas.cnbb.org.br. Olha, eu sei que você gostou, o material todo está aqui, mas está lá também disponível para você, lá no site, nas edições CNBB. Mais uma vez, obrigado, foi um prazer tê-lo aqui. Ronaldo, muito obrigado, um prazer estar com você e com os nossos telespectadores da TV Canção Nova. Amém. Olha, uma bênção, por favor, padre, para a gente terminar, para todo mundo que está em casa. Isso, pedindo então a intercessão da Virgem Maria, a Mãe Educadora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, desça sobre você, sobre a sua família e comunidade, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A você de casa, o nosso muito obrigado, boa noite, até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.